Um telefonema entre Donald Trump e Vladimir Putin colocou o mundo em alerta. O assunto não foi qualquer conversa diplomática. Foi uma troca de ameaças, com promessas de vingança e indícios de que a paz está cada vez mais distante. Putin avisou com todas as letras que a Rússia vai responder aos ataques ucranianos. Trump concordou e deixou claro que o mundo deve se preparar para o pior. A tensão entre potências reacendeu o medo de algo muito maior do que um simples combate. O novo ataque da Ucrânia a bases russas enfureceu o Kremlin. Uma ponte estratégica foi destruída, causando prejuízo militar e humilhação pública. Isso porque a Rússia sentiu essa humilhação dias antes com a perda de uma frota aérea nuclear em um ataque ucraniano. Especialistas apontam que a ofensiva pode ter rompido os últimos freios da prudência russa. A resposta russa foi imediata. Moscou lançou bombardeios em Sumy e Kharkiv, exterminando civis. O clima é de desespero. O povo ucraniano tenta sobreviver enquanto o exército se reorganiza para conter a fúria russa. No meio do caos, a Coreia do Norte entrou na conversa. Kim Jong-un recebeu representantes russos em Pyongyang. A aliança entre os dois países começa a assustar o Ocidente, que teme uma frente unificada contra a ordem internacional. Zelensky propôs uma trégua temporária, mas Putin desdenhou. Disse que Kiev virou uma organização extremista. Para ele, qualquer pausa serviria apenas para a Ucrânia receber mais armas do Ocidente. E isso, segundo o russo, seria imperdoável. O grupo extremista de Gaza voltou a agir com força. Israel respondeu com bombardeios em zonas de entrega de comida. As imagens assustam. Crianças famintas cercadas por fumaça, explosões e tiros. A crise humanitária só piora. Greta Thunberg tentou se aproximar da região, levando ajuda, mas enfrenta resistência e riscos de ataques. Um barco com ativistas, incluindo um brasileiro, voltou a navegar rumo à costa palestina, desafiando ameaças e bloqueios. Enquanto isso, no Ártico, a Rússia lança o submarino Knyaspodjarsky. Com 96 ogivas nucleares a bordo, ele foi lançado para patrulhar as águas congeladas em silêncio absoluto, pronto para atacar caso haja qualquer provocação estrangeira. Me fala se você acredita que depois de toda essa devastação, dos últimos bombardeios da Ucrânia e com o lançamento de 96 ogivas nucleares nas águas do Ártico, existe chances de paz. Melhor ainda, como já perguntei em outros vídeos, mas agora com essa nova escalada, me diz de 0 a 10 quais as chances de uma terceira guerra mundial na sua visão, sendo 0 nenhuma chance e 10 chance total. Vocês sabem que ultimamente tenho me aventurado no mundo do trading, né? Pois bem, encontrei uma plataforma incrível, chamada Pocket Broker, que torna super fácil realizar operações, mesmo se você for um iniciante como eu. Deixa eu te mostrar 3 passos simples para ganhar $100. Baixe o aplicativo e faça seu cadastro. Abra sua primeira operação, verifique em algumas horas. Já temos $100, então você ganhou $100. Teste agora e talvez ganhe ainda mais. Não se esqueça de usar meu código promocional Núcleo2025. E aqui vai uma dica rápida de trading. Antes de fazer qualquer operação, eu sempre uso o gráfico de velas da Pocket Broker para identificar tendências. Por exemplo, se você perceber 3 velas verdes seguidas, isso geralmente indica uma tendência de alta, então pode ser um bom momento para abrir uma opção de compra. Honestamente, essa dica simples me ajudou a tomar decisões mais inteligentes e aumentar minhas chances de sucesso. E se você está pronto para começar a operar, configurar tudo é muito fácil. O processo de cadastro na Pocket Broker é super rápido. Você pode se registrar usando seu e-mail, Google ou Facebook em apenas alguns cliques. Além disso, tenho um presente especial para vocês. Use meu código promocional Núcleo2025 no momento do cadastro e você receberá um bônus no seu primeiro depósito. É uma ótima maneira de começar com um empurrãozinho extra. E quando chegar a hora de sacar seus lucros, a Pocket Broker oferece várias opções seguras, seja por transferências bancárias, carteiras digitais ou até mesmo criptomoedas. Você pode acessar seus fundos de forma rápida e fácil, o que é uma grande vantagem.
com 0% de comissão nos saques, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais de 130 ativos que oferecem até 92% de rentabilidade, incluindo pares de moedas, índices, ações e criptomoedas disponíveis o dia todo. A Pocket Broker é a plataforma que você precisa para começar a lucrar hoje mesmo. Não perca seu tempo, confira a Pocket Broker agora mesmo. Cadastre-se através do meu link na descrição e não se esqueça de usar meu código promocional para garantir seu bônus. Agora vamos voltar para a matéria. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se você estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. O ataque ucraniano às bases aéreas no interior da Rússia foi um dos mais ousados desde o início do conflito. Bombardeiros com capacidade nuclear foram atingidos. O mundo inteiro ficou em alerta com a ousadia dessa nova investida. Analistas russos colocaram o uso de armas nucleares sobre a mesa. Um aliado de Putin afirmou que os ataques recentes justificariam uma retaliação com ogivas. A tensão subiu ao nível mais perigoso desde o início dos enfrentamentos. O enviado especial de Trump confirmou os temores. Segundo ele, a escalada está indo longe demais. Os ataques com drones a locais tão profundos da Rússia podem abrir caminho para uma resposta que o planeta inteiro teme ouvir. Mesmo com o risco de catástrofe, a Ucrânia continua pressionando. Um novo ataque ao território russo afetou as regiões administrativas de Kursk e Briansk. As explosões destruíram prédios civis, alimentando ainda mais a fúria russa. Putin culpou diretamente o Ocidente, disse que os países da OTAN e os Estados Unidos estão dando suporte logístico e armas para a Ucrânia cometer esses ataques. O Kremlin prometeu revelar provas da ligação entre o Ocidente e os ataques. A ponte da Crimeia, essencial para o transporte militar russo, foi gravemente danificada. Autoridades ucranianas confirmaram que explosivos foram colocados debaixo d'água. O prejuízo foi considerado severo, mesmo com Moscou tentando negar. A Rússia, por outro lado, respondeu retomando cidades na região de Sumy e no leste ucraniano. O Ministério da Defesa confirmou a ocupação de Kindrativka e Ridkodub, reforçando a narrativa de que o avanço russo ainda é possível. Na cidade de Sumy, 4 pessoas foram vitimadas e outras 28 ficaram feridas, incluindo 3 crianças. Um ataque russo devastou a área, gerando revolta internacional. As imagens mostraram o desespero das famílias atingidas. Em Kharkiv, 2 civis foram executados após incêndios causados por mísseis russos. O povo da vila de Chistovodivka tenta se reerguer em meio aos escombros. A destruição mostra que os civis continuam sendo os principais atingidos. A OTAN já anunciou que vai realizar uma cúpula em Haia. Donald Trump estará presente. O foco principal será conter os avanços russos e revisar as estratégias de defesa. O encontro pode determinar os rumos do combate nos próximos meses. Enquanto líderes se reúnem para debater o futuro da segurança internacional, o risco de algo fora de controle só aumenta. O uso de armas nucleares já não é mais tabu entre generais russos. O mundo segura a respiração. O Reino Unido reforçou sua aliança com a Ucrânia, prometendo 100 mil drones. O investimento passa de 6 bilhões de dólares. A ideia é garantir que a Ucrânia consiga manter a resistência, mesmo com o avanço das forças russas. A Alemanha também entrou em cena. O ministro da Defesa alemão declarou que vai iniciar uma campanha urgente para arrecadar mais sistemas de defesa aérea. O foco está em conseguir doações de sistemas Patriot e equivalentes. A OTAN, por sua vez,
pressiona os países europeus a multiplicarem por 5 suas defesas aéreas. A aliança acredita que Moscou está preparando o próximo passo do confronto e que não vai parar só na Ucrânia. Autoridades da União Europeia decidiram estender o direito de permanência dos refugiados ucranianos por mais um ano. No entanto, pela primeira vez, foi dito claramente que esse benefício vai acabar em algum momento. A Rússia marcou uma reunião informal no Conselho de Segurança da ONU. Segundo sua missão diplomática, o objetivo seria debater as raízes ideológicas da crise na Ucrânia. O mundo observa com desconfiança o verdadeiro motivo do encontro. O Papa Leão XIV conversou pela primeira vez com Vladimir Putin. O líder religioso e o presidente russo trocaram palavras sobre o combate na Ucrânia. O Papa já havia falado com Zelensky, mas ainda não conseguiu propor trégua viável. Na Venezuela, Nicolás Maduro declarou apoio total à Rússia. Acusou a Ucrânia de ser responsável por ataques que chamou de extremistas e nazistas. Ele ainda anunciou a prisão de um grupo armado que tentou entrar no país pela fronteira. Greta Thunberg voltou a ser manchete. Depois de sofrer ameaças por tentar levar ajuda a Gaza, ela anunciou uma nova viagem ao território. O objetivo é denunciar as ações militares na região e pressionar por ajuda humanitária. No meio disso tudo, Israel abriu fogo durante uma entrega de comida. O grupo extremista de Gaza afirma que 27 pessoas foram vitimadas. Um representante da ONU classificou o ataque como crime internacional. A situação em Gaza ficou ainda mais crítica. A Fundação Humanitária, apoiada por Israel e pelos Estados Unidos, suspendeu suas atividades. Zonas inteiras foram classificadas como áreas de combate, deixando a população em completo abandono. Em meio à crise, o líder evangélico Johnny Moore, aliado de Trump, assumiu o comando da Fundação Humanitária para Gaza. A mudança gerou polêmica, com críticas sobre a mistura entre política e ajuda humanitária em meio ao confronto. Israel voltou a ser alvo de foguetes disparados da Síria. O ataque foi o primeiro desde a queda do antigo regime de Bashar al-Assad. Os projéteis caíram em áreas abertas das colinas de Golã, aumentando o temor de uma escalada regional. O grupo extremista do Líbano continua ativo no sul do país. Mesmo após intensos ataques de Israel, a estrutura militar segue funcionando. O risco de novos ataques é real, e moradores da região vivem em constante tensão. O Irã também se movimentou. O líder supremo do país rejeitou qualquer acordo nuclear proposto pelos Estados Unidos. A decisão mantém viva a possibilidade de um novo foco de conflito, agora com armas ainda mais perigosas envolvidas. Na Alemanha, bombas da Segunda Guerra Mundial reapareceram. 3 artefatos foram achados em Colônia, obrigando a evacuação de 20 mil pessoas. O susto relembrou que o passado ainda esconde perigos adormecidos. O presidente interino dos Países Baixos, Dick Schoof, prometeu manter o apoio à Ucrânia. Mesmo com a crise política interna, o governo holandês quer seguir com os compromissos militares e financeiros assumidos com o Ocidente. A Suíça decidiu aplicar sanções contra 17 pessoas e 58 entidades ligadas à Rússia. A ação acompanha o novo pacote da União Europeia, reforçando o isolamento financeiro e diplomático de Moscou. Nos bastidores do Senado dos Estados Unidos, o Partido Republicano trabalha para aprovar novas sanções contra a Rússia. A ideia é forçar o Kremlin a aceitar negociações sérias, segundo o líder da maioria, John Thune. Enquanto isso, autoridades russas disseram que os recentes ataques na Crimeia foram orquestrados com a ajuda do Ocidente. O Ministério das Relações Exteriores acusa países aliados de fornecerem coordenadas e armamentos para o ataque. A destruição de bombardeiros estratégicos dentro do território russo foi tratada como um ato extremo. O serviço secreto ucraniano mostrou que está disposto a tudo para minar a Força Aérea Russa, mesmo arriscando retaliações devastadoras. O embaixador dos Estados Unidos na OTAN afirmou que Moscou já se prepara para sua próxima jogada, que pode ir além da Ucrânia. Ele disse que a OTAN precisa acelerar a preparação militar, antes que seja tarde demais. Trump reforçou o compromisso com a OTAN, mas exigiu que os aliados invistam mais. Segundo ele, a proteção mútua só funciona se todos fizerem sua parte. O aviso foi direto e deixou os europeus em alerta sobre a própria fragilidade. Uma publicação polêmica sugeriu que chegou a hora de jogar a OTAN na lixeira da história.
O artigo ganhou força entre grupos mais radicais, que acreditam que a aliança está alimentando o combate em vez de trabalhar por paz. O ataque ucraniano com drones pegou o Kremlin desprevenido. Segundo a Casa Branca, Donald Trump não foi avisado com antecedência. Porta-vozes reforçaram que o presidente quer evitar o prolongamento do conflito a qualquer custo. Mesmo assim, aliados de Trump admitem que o risco de uma escalada ficou muito maior. Os bombardeiros atingidos tinham capacidade nuclear, e isso alterou a balança de poder de forma perigosa. A retaliação pode não demorar. A Rússia está próxima de incorporar seu novo submarino de 24 mil toneladas, com 96 ogivas nucleares. O Knyaspodzharsky é o maior da classe Boreia e pode patrulhar o Ártico com total capacidade ofensiva. O povo europeu, assustado, reage com protestos. Muitos veem a aproximação da OTAN com a Ucrânia como um passo arriscado. Em algumas capitais, já há debates sobre sair da aliança, com medo de serem arrastados para o combate. A cidade de Kiev continua sob risco constante. Autoridades ucranianas afirmam que o Kremlin aumentou os bombardeios. A cada novo ataque, mais prédios civis são atingidos. A população tenta sobreviver em meio aos escombros. Relatórios ambientais mostram que o conflito causou mais de 85 bilhões de euros em danos ao meio ambiente ucraniano. São mais de 8 mil casos de destruição registrados desde o início da invasão em larga escala. Estudos recentes indicam que cerca de 1 milhão de soldados russos já foram vitimados ou feridos desde o início da invasão. O número assusta e mostra o tamanho da tragédia que se arrasta sem previsão real de fim. A destruição causada em solo ucraniano mudou o combate moderno. A guerra de drones se tornou o novo padrão, com empresas como a Cine Engineering, da Ucrânia, desenvolvendo armas robustas, baratas e cada vez mais letais. Especialistas dizem que as forças armadas alemãs começaram a estudar o modelo ucraniano, adaptando sua estratégia militar para incorporar drones em todas as frentes, inclusive no treinamento de soldados regulares. A última explosão na ponte da Crimeia, segundo a Ucrânia, foi causada por uma detonação debaixo d'água. A estrutura foi gravemente danificada, o que compromete a logística russa e expõe fragilidades inesperadas. Mesmo assim, o Ministério dos Transportes da Rússia anunciou que as operações já foram retomadas na ponte. No entanto, evitou falar sobre os danos e não explicou os motivos da interrupção anterior. A Rússia continua dizendo que o ataque à ponte foi uma encenação ucraniana e que a explosão não causou danos reais. A versão oficial, porém, contrasta com imagens e relatórios que mostram o oposto. Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, acusou o Ocidente de participar direta e indiretamente dos ataques ucranianos, inclusive fornecendo coordenadas e equipamentos sofisticados. Ela ainda afirmou que os alvos atingidos eram civis, tentando reforçar a narrativa de que o combate está sendo travado de forma desleal e criminosa por parte da Ucrânia, com total apoio da OTAN e dos Estados Unidos. Putin afirmou que Zelensky está sabotando todas as tentativas de negociação porque teme perder o poder. Chamou o governo de Kiev de organização extremista, dizendo que não se pode negociar com quem age como sabotador. O presidente ucraniano rebateu, dizendo que a proposta russa de paz era um ultimato com condições inviáveis, e completou: não se pode ceder a quem exige rendição disfarçada de negociação. O impasse continua absoluto. A proposta de Zelensky para uma trégua temporária esbarrou na desconfiança de Putin. O líder russo afirmou que qualquer pausa seria usada pela Ucrânia para se rearmar com o apoio do Ocidente, adiando o fim do confronto. O Kremlin afirma que o Ocidente manipula o conflito como uma guerra por procuração, usando a Ucrânia como escudo. O argumento é reforçado sempre que novos armamentos aparecem no território ucraniano. A OTAN segue reforçando sua presença no leste europeu. Tropas adicionais foram deslocadas para áreas próximas da fronteira com a Rússia, em resposta à movimentação militar intensa observada nos últimos dias. Trump confirmou presença na cúpula da OTAN em Haia, marcada para o final de junho. O encontro pode ser decisivo para definir se o Ocidente vai endurecer ainda mais o tom com Moscou ou buscar uma saída diplomática. Enquanto isso, o povo comum continua sofrendo.
Em cidades como Kharkiv e Sumy, a rotina é marcada por sirenes, correria, destruição e medo. Escolas e hospitais foram destruídos, restando abrigos subterrâneos improvisados. Na Venezuela, opositores do regime de Maduro conseguiram escapar de uma embaixada após mais de 400 dias de asilo. O governo negou que a fuga tenha sido acordada, acusando os fugitivos de agirem por baixo dos panos. A detenção de um grupo armado na fronteira com Trinidad e Tobago foi usada por Maduro para justificar o aumento na repressão. O presidente disse que criminosos externos querem desestabilizar o país com apoio estrangeiro. O medo de que o combate ultrapasse fronteiras cresce. Países vizinhos da Rússia reforçam defesas, enquanto analistas alertam que Moscou pode estar só começando. O conflito já ultrapassou barreiras militares e virou disputa global. Mesmo a milhares de quilômetros, o impacto é sentido. Famílias enfrentam alta no custo de vida, medo de alistamento compulsório e queda na confiança em seus governos. O povo quer paz, mas os líderes ainda falam em retaliação. Enquanto o mundo acompanha apreensivo, as potências continuam jogando suas cartas. A diplomacia enfraquece, e o som das explosões fala mais alto. Ainda há tempo para evitar o pior, ou o destino já foi traçado. A crise internacional parece ter entrado numa fase sem volta. A cada novo ataque, o tom das respostas fica mais duro. A diplomacia está sendo esmagada pela força das armas, e o povo só vê promessas vazias de um lado e do outro. Os encontros diplomáticos, por mais importantes que sejam, ainda não produziram resultados práticos. Enquanto isso, pessoas continuam sendo vitimadas, cidades seguem destruídas e o risco nuclear ronda como sombra constante. O Ártico, o Oriente Médio, a Europa e a Ásia estão interligados por alianças, ameaças e provocações. Nunca se viu tantos pontos de tensão ao mesmo tempo. Basta um erro, uma decisão precipitada, para tudo sair do controle. A população mundial, assustada, assiste ao avanço da destruição pela tela do celular. O que antes parecia distante, agora se aproxima. O som de bombas, sirenes e desespero se mistura ao silêncio de líderes que não recuam. Putin e Trump continuam no centro de tudo. Suas decisões podem selar o futuro da humanidade. Enquanto conversam por telefone, milhões esperam por algo que os tire desse pesadelo. Mas até agora, só há promessas e ameaças. A esperança de uma saída pacífica ainda existe, mas está cada vez mais frágil. Enquanto drones voam e explosões ecoam, crianças crescem em abrigos, sem saber o que é viver sem medo. É essa a nova geração do mundo. Os extremos se intensificam. De um lado, o desejo de acabar com o combate. Do outro, a gana por mostrar poder. E no meio, está o povo, perdido entre discursos inflamados, aviões caindo e uma paz que nunca chega. O planeta já sente os efeitos colaterais. O meio ambiente devastado, economias pressionadas, alianças estremecidas. O que mais precisa acontecer para que os líderes entendam que não há vitória onde todos perdem? O tempo está se esgotando. As movimentações nos bastidores indicam que algo grande está por vir. A pergunta que todos fazem é: será possível evitar uma tragédia maior ou já cruzamos o ponto sem retorno? Me fala se você acredita que depois de toda essa devastação dos últimos bombardeios da Ucrânia e com o lançamento de 96 ogivas nucleares nas águas do Ártico, existe chances de paz. Melhor ainda, como já perguntei em outros vídeos, mas agora com essa nova escalada, me diz de 0 a 10, quais as chances de uma terceira guerra mundial na sua visão, sendo 0 nenhuma chance e 10 chance total. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.